Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, procurando ou esperando encontrá-los todos com saúde, com muita paz em seus corações e com muita luminosidade em seus caminhos. Que a paz de Jesus possa estar com todos os irmãos que, no momento oportuno, estejam assistindo o nosso vídeo. Nós estamos dando sequência às nossas gravações, onde estamos nos propondo, e essa proposta está sendo executada, de estarmos gravando mensagens, pequenos vídeos de aproximadamente 30 minutos, acerca das mensagens de Jesus, um estudo, uma abordagem sob a ótica espírita, onde nós, com esse enfoque espírita, nós procuramos adentrar essas mensagens, procurando enxergar a essência delas. Porque é sabido que Jesus dirigiu a sua mensagem para o Espírito. Mas para isso ele precisou usar elementos daqui, do nosso mundo, da nossa dimensão, elementos de comunicação. Ele usou palavras, ele usou símbolos, ele usou parábolas, hipérboles, aspectos geográficos, topográficos, para poder deixar uma mensagem. Então, ao examinar a mensagem de Jesus, nós procuramos tirar esses aspectos acessórios para poder adentrar a verdadeira mensagem, a essência dirigida ao Espírito que somos todos nós, né? Porque nós estamos num corpo carnal, mas não somos esse corpo. Nós somos um ser, uma consciência espiritual, né? Então, é essa consciência, esse espírito, essa inteligência de que precisa absorver a essência desses ensinamentos para produzir a evolução dessa consciência, que somos todos nós, né? O espírito é uma consciência, né? E é nessa consciência que os espíritos de luz nos disseram que está gravada a lei de Deus, ou seja, dentro de cada um de nós, em termos de espíritos, da nossa individualidade espiritual. De forma que, então, as nossas abordagens, elas vão sempre estar enfocando, encaminhando o raciocínio para adentrar a mensagem dentro daquilo que nós costumamos falar em ontologia, né? A ontologia é a ciência que estuda os seres, porque nós sabemos que nós temos coisas, né? Temos pessoas, mas tanto coisas quanto pessoas são materiais, né? O aspecto que nós estamos, quando vemos uma pessoa, vemos o seu corpo. Quando vemos uma coisa, uma cadeira, uma pedra, um córrego, estamos vendo o aspecto material. Então, a doutrina espírita procura nos conduzir, né, para esse entendimento ontológico, onde não apenas a coisa em si ou a pessoa é examinada, mas sim o ser que cada coisa e cada pessoa é. Porque nós vamos
passar pela chamada lei de destruição, onde haverá uma transformação, né, seja da coisa, seja da pessoa, né, mas que a consciência que está por trás daquela coisa ou das pessoas, essa consciência sobrevive às possíveis destruições, porque nós vamos ver lá nas leis morais que os espíritos nos ditaram e que estão lá na terceira parte do livro dos Espíritos, que a destruição em si, como nós entendemos, não existe. Onde nós vemos destruição, na verdade, precisamos identificar ali uma transformação. Então, nós vamos estar vendo uma coisa, ou pessoas morrendo e assim por diante. Mas, na verdade, está havendo uma transformação. Né? As pessoas, nós que já somos espíritos individualizados, humanizados, a gente passa por uma mudança de residência. É como se nós fôssemos transferidos de uma dimensão para outra. Porque a consciência, ela é imortal. A consciência, que é o espírito, é imortal. Não tem como atingir, não tem questões sismógrafas que possa atingir, né, qualquer tipo de evento climático, né, atmosférico, por mais violento que seja, mas não consegue atingir a consciência, não atinge o espírito. Então, isso que é importante que nós possamos ir despertando, e é nesse sentido que nós estamos procurando focar o Evangelho do Cristo, ao ele estar falando para essa consciência que somos nós, ao ele estar falando para esse eu divino, que cada um de nós somos um eu divino. Estamos aqui nesse corpo de uma forma parcial, né? Porque esse eu divino não mergulhou todo na matéria. Aqui é uma parte que foi mergulhada e que nós chamamos de alma, essa parte, né? Allan Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, o que acontece com a alma no momento da morte. E eles vão responder que essa alma volta a ser espírito. Então, a alma, essa questão dessa parte que está mergulhada na matéria, ela é circunstancial, né? Então, na verdade, ao morrer, ela retorna àquele todo que é o eu divino, claro, com os devidos percalços, dependendo do aproveitamento da encarnação aqui, mas, na verdade, é isso que ocorre. Né? Então, ao estudar Jesus, ao estudar o seu Evangelho, nós precisamos entender que o Cristo está dirigindo a sua palavra a esse eu divino, a essa consciência. Em última instância, que para a alma agora, para essa parcela, porque o problema de nós estarmos parcialmente, né, com essa parte manifesta ou manifestada aqui no corpo físico, é que ao reencarnar, a criança ao nascer vai receber toda uma cultura no processo educacional já da sua família, do meio em que ela está se manifestando. E isso é, assim, bastante complicado. Por quê? Porque, infelizmente, as famílias, os lares dos pais estão, de certa forma, horizontalizados. A cultura, ela é materialista. E essa ideia da importância daqui da nossa cultura, não da importância da vida, que a vida ela é importante tanto se estamos no corpo ou fora dele, né? Mas o problema são as ideias, são os preconceitos, são os costumes, são os vícios humanos que são passados para aquela criança recém-nata, né?
e que vai devagarinho absorvendo aqueles costumes, aqueles vícios, aqueles hábitos, aquelas arrogâncias, aquele egoísmo. Né? E isso, de certa forma, obsta mais tarde, quando esse espírito já estiver mais senhor de si, da encarnação aqui, obsta, eu diria assim, a sua livre manifestação no sentido de escolhas, né? Porque nós vamos e fazemos escolhas de acordo com as nossas crenças, com aquilo que nós admitimos como verdades. E quando é inoculada essa ideia materialista, isso acaba sendo uma direção como sendo verdadeira, né? Porque, puxa, foram os pais que passaram e nós confiamos nos pais, foram os professores que passaram, foi, às vezes, até pessoas religiosas, mas dentro de uma visão utilitarista, uma visão consumista, uma visão daqui do nosso imediato, né? Deixando de lado exatamente a própria essência que nós somos, que a nossa essência é absolutamente espiritual e imortal. Isso quer dizer, nós nunca morreremos como essência. Né? A vida prossegue em várias dimensões, seja do nosso planeta, seja do universo, de outros planetas. Né? Então, somos uma inteligência criada por Deus para alcançarmos essa perfeição relativa do espírito que nós vamos conseguindo através das reencarnações. A doutrina da reencarnação ela é muito importante para que possamos entender que nós não estamos pela primeira vez aqui na Terra. Estamos pela primeira vez neste corpo, mas já habitamos outros corpos, já participamos de outras culturas, né? Já vivemos em outros continentes. Então, isso tudo vai fazendo com que nós passe a perceber e a sentir a necessidade de nós nos conhecermos, né? Que é o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, né? Como falava lá o guia espiritual de Sócrates, né? Que passava, homem, conhece-te a ti mesmo, né? Que estava lá no templo de Delfos, na Grécia, né? Então, nós, ao nos conhecer, nós vamos vendo quanta coisa está incrustada em nós, está plasmada, que é dessa dimensão que não tem assim aquela importância para a evolução espiritual. Ao contrário, né? Nós nos integramos muitas vezes a convenções. Ah, não, mas todo mundo faz assim, então está certo. E não é bem isso. Nós precisamos aprender a pensar para escolher com mais acerto. E Jesus veio nos ensinar a pensar para escolher com mais acerto, porque na medida em que nós vamos entendendo Jesus, ou seja, a sua doutrina, o que vai acontecer? Nós vamos compreender o que ele está dizendo quando nós passamos a ouvir como espíritos que somos, não como homens, mas como espíritos que somos. Então vamos ouvir Jesus pedindo que a gente perdoe. Vamos ouvir Jesus dizendo que se alguém nos bater numa face, que a gente apresente a outra, ou seja, se o agressor apresenta a sua face escura, sombria, que nós apresentemos a nossa face luminosa, que todos nós ainda temos uma face sombria, mas temos uma muito luminosa. Então, na hora que o nosso agressor possa estar oferecendo o seu lado sombrio, não que ele não tenha luz, mas naquela hora ele ofereceu apenas o lado sombrio, o lado agressivo. Jesus pede que a gente então mostre o nosso lado luminoso, não ofereça a face física,
que aí seria provocação, né? Você recebe tapa no rosto, porque também não foi isso que ele quis dizer do tapa físico, né? Ele estava falando principalmente das agressões morais, onde então nós vamos ter que trabalhar o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, a nossa arrogância, né? E trabalhar a humildade. Então, na verdade, é isso que nós nos propomos a conversar com os irmãos e estamos fazendo, já temos bastante palestras lá no YouTube, os irmãos que quiserem acessar, é só ir no YouTube e digitar o meu nome, Luiz Miller, Luiz com Z e Miller com dois Is, né? Luiz Miller. E os irmãos já vão observar uma série dessas palestras, desses vídeos, de aproximadamente 30 minutos, falando nos diversos pontos do Evangelho, que os irmãos vão poder escolher o que quiserem assistir, né? E passar a estudar, se quiserem observar a fonte, a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, poderão procurar, porque nós temos as fontes também da Bíblia e do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que é chamado de não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Isso é uma expressão que Jesus usou e que nós vamos encontrar, né, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 8, no versículo 16 e 17. Né? Então, isso é bastante importante, essa questão. E também tem a questão de por que Jesus falava por parábolas. Né? Vamos ver se nós vamos conseguir também conversar sobre isso. E vamos ver que esse assunto também está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. E esse capítulo 5, ele integra o Sermão da Montanha, né? Porque o Sermão da Montanha ele está ali em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos com 111 versículos. Os irmãos que quiserem pegar a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, e poderão então conferir lá esses dois evangelistas, né? Mateus, só para lembrar, Mateus conviveu com Jesus, Lucas não conheceu fisicamente Jesus. Ele veio depois, né? Ele teve esse contato com Paulo de Tarso, passou a ser, Lucas era médico e passou a ser até um médico dele. Ele deixa a sua função de médico de bordo e passa a acompanhar Paulo e também atender nas suas demandas físicas, no sentido de utilizar os seus conhecimentos de médico. Né? Então, nós vemos esse aspecto e vamos ver ainda, também vai aparecer lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 10 a 15. Então, nós fazemos sempre essas citações, porque nós já temos ouvido, estamos sabendo, né, que há quem diga de que o Espiritismo é contra a Bíblia. Nós consideramos, meus irmãos, a Bíblia um repositório de verdades espirituais. O que nós não nos apegamos é apenas a cultura de então, as histórias que lá estão. A gente procura tirar de tudo aquilo ali a essência dos profetas, né? das leis, que muitas vezes Moisés aplicava aquelas leis mais rígidas. Então, nós procuramos entender as razões do legislador
Moisés legislar tais leis, né? Quando a própria lei divina pedia para não matar, ele admitia a pena de morte. Então, mas só para a gente ver que isso ocorreu numa circunstância em que, de certa forma, ele precisou se valer dessas expressões mais fortes para poder disciplinar, vamos dizer, aquele povo ainda pastor, bastante ignorante das leis divinas. Então aqui em Mateus vai dizer assim, ó, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, nós vamos entender claro, nós vamos procurar ver um costume que existia e que Jesus se valeu daquele costume para deixar uma essência moral. Né? Que costume era aquele? Eles viajavam com aqueles animais, né? Burros de carga e assim, né? E usavam, por exemplo, para transportar grãos, principalmente grãos, sacos que colocavam no lombo do animal e tinha de um lado e de outro. Ele ficava sobre, né, sobre o animal e eles carreavam aqueles grãos para aquelas sementes, enfim, para outras plagas. Né? Mas eles também caminhavam à noite. Então era preciso colocar como se fosse uma lamparina, alguma coisa assim, para poder iluminar o caminho. Então ninguém ia colocar embaixo daqueles sacos, né, porque ficavam obscurecidas. Era para colocar em cima para que pudesse iluminar. Mas então, na verdade, o que ele quis dizer com isso? O que é essa luz que ele está falando aqui? Não é uma luz, ele usou a luz material, né? a candeia, né? Que iluminava os caminhos, para falar do conhecimento espiritual, das informações espirituais que ele estava trazendo, que ele vai dizer no outro momento, o meu reino não é deste mundo, quando ele responde a Pilatos, né? Tu és o rei dos judeus? Ele diz que não, porque o reino dele não é deste mundo. Então, o reino de Jesus é o reino espiritual, que não é daqui. Né? Então, ele estava utilizando esse modelo, né, do chamado alqueire, e aí nós temos que entender também que ficou chamado como alqueire porque, pela quantidade de peso que tinha em cada saco daquele, né, em cada veículo daquele, aquilo passou a ser uma medida, um alqueire, como até hoje é usado. Né? Então, de acordo com a quantidade de sementes, então isso gerou uma medida. Mas tudo isso é fato histórico apenas. O importante da mensagem é o fato moral. O que isso quer dizer, assim, na prática? É que nós, quando queremos falar para os nossos irmãos acerca da luz que já nos ilumina, nós precisamos verificar se ele já tem um alqueire, se ele já tem uma base, porque isso representa uma base. Então, eu gosto de lembrar de uma prateleirinha, né? Eu lembro lá no sítio como a gente usava aquelas lamparininhas, né? Pequenas lamparinas de óleo, né? E que colocava numa prateleirinha. Então, essa prateleira é uma base para suportar a luz. Cada um de nós, temos uma base psicológica, uma base estrutural, cerebral, para poder receber mensagens, para receber ensinamentos mais complexos ou menos complexos. Tá?
Porque a pessoa que realmente procura estudar, pessoa que procura pensar de uma forma cristã, né, no Evangelho, ela vai formando uma base, um alqueire, né, uma estrutura para poder receber a mensagem de Jesus nesse sentido mais ontológico, nesse sentido mais espiritual. Então, inclusive, aqui mesmo nós vamos ver num momento em que os próprios discípulos perguntaram por que lhes falas por parábolas. Para o povo, Jesus falava para o povo, mas para os discípulos, ele falava de uma forma mais direta. Né? Aí os discípulos ficaram assim, não entendendo, né? Então, respondendo, lhes disse Jesus, acerca da pergunta que eles fizeram, por que ele falava por parábolas. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Irmãos, se nós pegarmos isso aqui ao pé da letra, nós vamos ver aqui uma injustiça. Né? Por que foi dado a alguns e aos outros não? Então nós vamos observar de que a informação espiritual chegou para todos de forma igual, porque Deus é justo. Porém, quando ele diz aqui, para vós foi dado, aí nós vamos perguntar quem deu isso para eles. Eles próprios deram. Eles ao receber o chamado, eles aqueceram, eles foram ao encontro, eles se propuseram a trabalhar para conquistar essa candeia que eu falei há pouco, esse candeeiro, melhor dizendo, né? Para que a candeia, ou seja, a luz, quando chegasse, eles pudessem entender. E aqueles outros que eles queriam, a ninguém que não foi dado, ou seja, eles não deram a si mesmos. Eles não deram a si mesmos. Não foi Deus que não deu, não foi a vida que não deu. A vida oferece a todos nós de forma equitativa, isonômica, né? De uma forma em que todos recebemos, só que nós vamos precisar querer receber a mensagem. A gente vê, por exemplo, a casa espírita, ela está aberta. Nós temos estudos periodicamente, né, públicos em que as pessoas podem ir. Né? Então é o espiritismo que está proibindo essas pessoas de irem lá? Não, elas não querem. É a questão do rico, né? Também lá no Evangelho, está lá dizendo de que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele não entra no reino dos céus? Porque é rico? Não, porque ele não quer. Porque a matéria lhe seduziu de forma tal que ele prefere abraçar a matéria e com isso ele esquece o reino dos céus que está dentro dele mesmo. Então nós nos escolhemos, né? A vida nos chama para fazer o bem, a vida nos chama para o estudo das questões sagradas, né? Das questões bíblicas, espirituais. A vida está a nos chamar. Nós atendemos ou não. Então foi isso que fez com que Jesus falava por parábola, porque ele não podia violentar aquelas consciências, porque a lei divina não violenta, ela aguarda que a pessoa, que aquela alma, aquele espírito possa despertar para essas necessidades espirituais. Então não há violência na lei divina, né? A liberdade, o livre-arbítrio é respeitado pela vida, pela espiritualidade luminosa. Então, irmãos, que nós possamos observar com relação ao quando formos falar para um amigo nosso, um companheiro,
nós que já estamos na doutrina espírita, que já vimos quanto ela nos ajudou pela nossa própria transformação, que a gente vá com cuidado para esses irmãos, que a gente não sabe como é que está o candeeiro deles. Não levemos muita luz se nós observarmos que o candeeiro é fraco, né? Então, nós muitas vezes temos amigos nossos que a gente já sabe de antemão que eles não aceitam a reencarnação. Então, não adianta querer provar para eles, até porque a reencarnação ela não vem através de provas, e sim de evidências. E para que a gente possa ter as evidências, nós precisamos estudar os históricos, os estudiosos, né, que já fizeram trabalhos, que já nos deixaram num processo filosófico, a própria espiritualidade de luz que vem se manifestando, né, pelos médios como o nosso Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros irmãos nossos. Então, irmãos, nós estamos concluindo esse estudo rápido deste momento, onde procuramos levar alguma informação para os irmãos. E quanto mais os irmãos ouvirem esses vídeos, procurarem estudar nos livros, mais vão ter as suas capacidades anímicas, espirituais, abertas, ampliadas, para poder receber a mensagem de Jesus, sempre numa conotação mais espiritualizada, né? Para atender às nossas demandas espirituais. Nossa gratidão a todos, muito obrigado pela atenção e esperamos que Deus fique conosco hoje e sempre. Muita paz. Muito obrigado.